Com toda essa tensão lá fora, o preço do petróleo não para de subir. E a pergunta que todo mundo se faz é: tá, mas aqui no Brasil, quem é que ganha com isso? A resposta, olha, não é nada óbvia. Ela conecta o açúcar que a gente consome, o posto de gasolina da esquina e uma das maiores empresas do país. Vamos entender essa história? Beleza, vamos direto ao ponto. Se o barril de petróleo bate, sei lá, $120, quem é que realmente bota o dinheiro no bolso aqui no Brasil? A gente logo pensa nas gigantes do petróleo, né? Mas e se eu te disser que o grande beneficiado pode ser o produtor de etanol e, por consequência, uma empresa como a Cosan? Parece meio doido, mas é exatamente essa lógica que a gente vai desvendar agora. Bom, para começar, a gente precisa dar uma olhada lá para fora. O estopim de tudo isso está no cenário internacional. É instabilidade geopolítica em lugares-chave que acende um verdadeiro sinal de alerta para o mercado de energia. E um desses lugares é o Estreito de Hormuz. Pensa só nesse número, 20%. Cerca de 20% de todo o petróleo do mundo passa por esse corredor. Qualquer coisinha que acontece ali, qualquer ameaça, não é só uma notícia de jornal, vira um prêmio de risco no preço na hora. O mercado basicamente cobra mais caro só pela incerteza. E aqui, a gente vê como o mercado traduz essa tensão toda em números. Analista de banco de investimento não fica no achismo, né? Eles trabalham com cenários. Olha só, numa crise mais leve, o petróleo Brent fica ali entre $80 e $95. Se o negócio esquenta um pouco com os ataques aqui e ali, já pula para casa dos 90, 110. Agora, se o conflito for sério mesmo, duradouro, aí, meu amigo, o preço passa fácil dos $130 por barril. Só que, e esse é o grande mais da nossa história, pra gente aqui no Brasil, esse preço internacional é só o começo da conversa. A história de verdade, aquela que define quem ganha e quem perde, é escrita aqui dentro. E quem escreve essa história? Bom, a principal autora é a Petrobras. A política de preços dela funciona como um grande filtro, sabe? É a Petrobras que decide se essa onda de alta lá de fora vai chegar com tudo na bomba de combustível ou se vai ser, digamos, amortecida no caminho. Então, o X da questão é esse aqui. Basicamente, existem dois caminhos. Se a Petrobras repassa tudo, sem dó, a gasolina na bomba sobe lá seus 8, 10%. E o que acontece? O etanol, que compete com ela, ganha espaço para subir também. Aí é festa no setor sucroenergético. Agora, o outro lado da moeda. Se o governo decide segurar o preço da gasolina por questões políticas, aí o etanol perde a competitividade na hora. As margens dos produtores vão para o chão. Isso leva a gente a uma conclusão, que é muito forte, principalmente para quem investe. O maior risco aqui não é ficar tentando adivinhar o que vai acontecer numa guerra a milhares de quilômetros. O desafio de verdade é entender qual vai ser a decisão política sobre o preço do combustível aqui. O risco doméstico, no fim das contas, é maior que o geopolítico. Ok, vamos descer mais um degrau nessa história. Essa decisão da Petrobras não mexe só com o nosso bolso. Ela cria uma verdadeira batalha lá dentro das usinas de cana, que todo dia precisam decidir o que dá mais dinheiro hoje. Produzir etanol ou açúcar? E para entender essa briga, a gente precisa conhecer a famosa regra dos 70%. É um cálculo de cabeça que todo dono de carro flex faz na hora de abastecer. Se o preço do litro do etanol está em até 70% do preço da gasolina, opa, vale a pena ir no etanol. Passou disso, a gasolina vira a opção mais econômica. Aí a lógica para o produtor fica cristalina. Se a Petrobras sobe o preço da gasolina, aquele teto de 70% para o etanol sobe junto, abrindo mais margem para aumentar o preço. O etanol vira o produto da vez, e as usinas correm para desviar mais cana para fazer álcool em vez de açúcar para exportar. É uma decisão de negócio, rápida e direta. E o impacto disso no caixa das empresas é gigante. As análises de sensibilidade mostram que um aumentozinho de 10 centavos no preço do etanol já pode aumentar o EBITDA, que, traduzindo, é a capacidade de geração de caixa da empresa em uns 4 a 8%. Para companhias desse tamanho, essa variação significa milhões e milhões de reais a mais, ou a menos, no balanço. Beleza, então como o investidor pode, sei lá, apostar em toda essa cadeia? É aí que a Cosan aparece como um exemplo perfeito. Ela não é só uma produtora, ela é uma holding, uma espécie de centro de comando de energia e infraestrutura. A estrutura da Cosan é a grande sacada. Pela Raízen, ela é uma gigante tanto na produção de etanol quanto na distribuição, com os postos Shell. Com a Rumo, ela domina a logística de trens que levam à produção agrícola. E ainda tem a Compass, no mercado de gás, ou seja, ela está em todas as pontas importantes dessa cadeia. E esse slide aqui, ele mostra a tese de um jeito genial. Parece um efeito dominó. Passo 1.
A tensão global empurra o petróleo para cima. Passo 2. A Petrobras repassa esse aumento para a gasolina. Passo 3. O etanol fica mais competitivo e os lucros da Raízen disparam. E o resultado final? Mais valor para a Cosan, que é a dona do negócio. A conexão é direta, não tem como negar. Mas calma lá, nenhuma aposta no mercado é 100% garantida. Seria um grande erro a gente só olhar o lado bom da história. Entender os riscos, os ventos contrários, é tão importante quanto enxergar a oportunidade. E quais são os principais perigos? Primeiro, e o mais óbvio de todos, a intervenção política nos preços. Isso quebra a lógica inteira. Segundo, a dívida da própria Cosan, que num cenário de juros altos pesa mais. Terceiro, os juros altos no Brasil em geral. E por último, um detalhe mais técnico, mas super importante, o hedge. Muitos produtores travam o preço de venda da sua produção com antecedência, como um seguro. Isso é bom para a previsibilidade, mas também limita os ganhos se o preço disparar de repente. Resumindo, o pior dos mundos para essa tese é exatamente essa combinação explosiva. O preço do petróleo lá fora nas alturas, aumentando os custos, e aqui dentro, o preço da gasolina congelado por uma canetada. É a receita perfeita para esmagar as margens de todo o setor. Bom, vamos amarrar todas essas pontas agora. Depois de olhar para o cenário global, para a política aqui dentro e para a dinâmica das empresas, qual é o grande aprendizado que a gente tira de tudo isso? E a grande sacada é esta aqui. O jogo inteligente não é virar um especialista em geopolítica para tentar adivinhar qual vai ser a próxima guerra. A oportunidade de verdade está em entender a fundo como o nosso mercado aqui funciona para saber quem está mais bem posicionado para capturar o valor quando os preços inevitavelmente se mexerem. E para fechar, fica essa reflexão. Na hora de analisar o setor de energia no Brasil, onde é que nosso foco tem que estar? No risco lá de fora de um conflito internacional que a gente não controla, ou no risco talvez mais decifrável de uma decisão política tomada em Brasília? A resposta para essa pergunta não é só um papo-cabeça. Ela define estratégias de investimento e o futuro de um setor inteiro. Vale a pena pensar nisso.